Bom dia a você. Que a presença do Eterno, do Deus Criador, seja sobre a sua vida, casa e família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Graças a Deus, estamos vivendo a oportunidade de um novo dia na presença de Deus. Até aqui tem nos ajudado o Senhor e Ele também tem nos sustentado com a destra da sua justiça. Eu quero te agradecer pelo seu companheirismo aqui no canal Chuviscando a Doutrina todos os dias. Agora, para você que me ouve pela primeira vez, gratidão. Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Bispo Ederson Vieira e quero aqui nesse momento te convidar para estar me seguindo aqui no canal Chuviscando a Doutrina. Porque todos os dias, pontualmente às 5h30 da manhã, temos aqui a oração do dia para abençoar nossas vidas, casa e família, no nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu quero dizer para todos que para mim é uma felicidade muito grande poder estar com cada um de vocês na presença do Criador. Estamos hoje vivendo o segundo dia do propósito para Deus virar o seu cativeiro. E assim como Deus virou o cativeiro de Jó, Ele vai virar o seu cativeiro. Vai mudar o cenário da sua história. Vai escrever uma nova história. Uma história nova. Uma história linda. Uma história escrita pelo dedo de Deus. Você crê nisso? Então, declare aqui nos comentários: eu vou viver o melhor de Deus na minha vida. Jó havia perdido tudo, mas ele não perdeu a fé. Não perdeu a esperança. E é isso que eu e você devemos fazer. Ainda que estejamos vivendo um tempo de percas, quem sabe de prejuízos, não devemos perder a esperança. Devemos continuar confiando no Senhor, buscando a sua presença, acreditando que Ele tem poder para virar o nosso cativeiro, assim como Ele virou o cativeiro de Jó, no nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos, nesse momento, com muita fé, com muita devoção, apresentar ao Senhor nosso Deus o segundo dia da nossa campanha. Diz assim o tema desse propósito aqui em Jó, capítulo de número 42, versículo de número 10, dizendo: E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Você crê que o Senhor teu Deus pode fazer isso na sua vida? Então feche teus olhos comigo nesse momento. Vamos juntos na mesma fé, no mesmo propósito, no mesmo espírito, orar ao Criador. Ó Deus Todo-Poderoso, que habita no mais alto e sublime trono, nós te agradecemos, ó Santo de Israel, pela oportunidade, meu Deus, de estarmos juntos, ligados, unidos no amor de Cristo, em tua presença, nesse momento de fé, nesse momento de devoção. Agradecemos a ti, ó Deus, pelo cuidado do Senhor para conosco durante toda a noite. Agradecemos a ti pelo amanhecer, pelo dia que se inicia, por esse momento de fé e devoção, aonde estamos aqui oferecendo a ti esse dia, a nossa vida, a nossa casa, o nosso corpo, alma e espírito. Estamos aqui consagrando, oferecendo a ti, meu Deus, o segundo dia deste propósito, dessa poderosa campanha para o Senhor virar o cativeiro. Meu Pai, a tua palavra diz e declara que o Senhor é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será sempre o mesmo eternamente. E eu creio na promessa dessa palavra, porque o Senhor, meu Deus, não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Eu sei, meu Deus, que o Senhor pode mover os céus e a terra em favor desse homem. Eu sei que o Senhor pode mover os céus e a terra em favor dessa mulher,
desse casal, de cada membro desta família, de cada ouvinte, ó Deus, que me ouve agora. Meu Pai, Satanás, meu Pai, armou contra a vida de Jó, porque o Senhor permitiu para que Jó nos servisse de exemplo de fé, de perseverança e de esperança no Senhor e na sua palavra. Quando ele estava vivendo um momento crucial da sua vida, um momento difícil, meu Deus, ele disse e declarou: ainda que ele me mate, nele esperarei. Meu Deus, nós estamos aqui nessa fé, nessa convicção, nessa esperança, nessa certeza de fé, nessa certeza da virada. Nós temos esperado em Ti, temos confiado em Ti. Isso é tão verdade, meu Pai, que estamos todos os dias clamando ao Senhor, buscando ao Senhor, invocando a Sua presença, porque nós sabemos que Tu és um socorro presente, Tu és um refúgio, uma fortaleza. Temos contemplado, através da Bíblia Sagrada, as grandezas do Senhor. Temos contemplado a grandeza do Senhor na criação, em nossas próprias vidas. Quantos milagres o Senhor já tem operado, o Senhor já tem feito em nosso favor. Quantas providências temos vivido em nossas vidas, porque verdadeiramente, meu Pai, o Senhor é um Deus provedor. Eu peço a Ti, meu Pai, seja também provedor na vida desse homem, dessa mulher. O Senhor sabe a necessidade dele, a necessidade dela. O Senhor conhece, meu Deus, os desertos da vida dos seus filhos, os vales que eles têm vivido. Assim como o Senhor foi com Davi, quando ele caminhava no vale da sombra da morte. Seja com esse homem, seja com essa mulher, seja com esse casal, seja com essa família, seja com todos aqueles que estão comigo nesse propósito, seja com esse empresário, com esse comerciante, com esse empreendedor. Eu oro por um homem, ó Deus, que estava sendo bem-sucedido em sua empresa, em seus trabalhos, em seus negócios. O Senhor estava abençoando esse homem. O seu salário, Senhor, é um salário bom, um salário maravilhoso. O Senhor deu a este homem salário de doutor, só que de repente, meu Pai, os ganhos foram caindo, a cada mês foi diminuindo, e agora o que esse homem ganha por mês, meu Deus, não está dando para manter a sua empresa, ele está no seu limite, já não está dando para manter a sua casa, a sua família. Ele está vendo as suas coisas se perderem, meu Pai. As coisas que o Senhor deu a ele, que o Senhor concedeu a ele, estão se perdendo uma após a outra. É ruína, é destruição, é bens materiais que estragam, que se destroem. É veículos que quebram a todo momento, a todo instante. Esse momento, meu Pai, na vida desse homem, é um momento de ruína, é um momento de perca, é um momento de prejuízos, é um momento onde ele está vendo a sua vida financeira indo para o ralo. E ele tem feito de tudo, ele tem fazido de tudo, tem tentado de tudo, e a sua vida não vai para frente, a sua empresa não flui, os seus negócios não dá, é um bloqueio, uma mamarra fora do comum. Esse homem tem se esforçado, ele tem feito de tudo, ó Deus, mas mesmo assim tem vivido sem resultados. Mas olha, meu Pai, a sua palavra continua dizendo que Tu és um Deus que vira o cativeiro desse homem, restaura o primeiro estado dele, Senhor, traz de volta o salário que ele ganhava, traga de volta em dobro, traga de volta os bens que destruíram, traga de volta em dobro, dê para ele muita prosperidade, riqueza e honra, meu Deus, porque esse homem, Senhor, essa pessoa que me ouve agora, Senhor, tem um coração generoso, ó Deus, e a Tua palavra diz e declara que a alma generosa regará e também será regada. Essa pessoa é generosa, esse homem é generoso, essa mulher que me ouve é generosa, venha regando os seus filhos,
Deus, venha regando as suas filhas, venha regando as nossas vidas, a vida de cada ouvinte, Senhor, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, com a sua bondade, com a sua generosidade, com a sua bênção, com a sua providência divina, com a sua prosperidade, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, e a tua palavra também diz e declara que do Senhor é o ouro, do Senhor é a prata. Então faça isso, meu Deus, conceda a este homem, a esta mulher, a virada que eles precisam. Isso, meu Deus, que eles venham viver a virada do cativeiro, a virada de chave, que eles venham viver, meu Pai, a virada da página da história deles, que eles venham contemplar uma nova história, uma história linda, escrita pelo seu dedo, ó Deus, no nome do Senhor Jesus. Ó Todo-Poderoso, ó Deus, que trabalha para o bem daqueles que em Ti espera. Tua palavra ensina, meu Deus, que nós devemos orar até mesmo pelos nossos inimigos. E foi o que Jó fez, ó Pai. Ele tinha alguns amigos, mas na verdade eram falsos amigos, que só sabiam lhe acusar pelo estado que ele vivia. E a história diz, meu Pai, que Jó, meu Deus, orou ao Senhor pelos seus amigos, e o Senhor virou o cativeiro de Jó. Assim como o Senhor virou o cativeiro de Jó, vira o nosso cativeiro, vira o cativeiro dos seus filhos, e arranca os teus escolhidos das prisões da vida. Coloca os seus escolhidos em liberdade, tira dessa prisão de dificuldade, tira dessa prisão de doença, de enfermidade, tira dessa prisão de depressão, de tristeza, de angústia, de miséria, de ruína. Tira, Senhor, e conceda a todos a paz, a felicidade, um novo tempo, meu Deus, uma nova história, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, Pai amado, nesse momento de busca, de entrega, dá livramento, percorra teu espírito os hospitais, os leitos de enfermidades, os leitos de dor, e isso percorra, trazendo a unção da cura, da libertação, porque, aleluia, Tu és um Deus que sara, Tu és um Deus que cura, Tu és um Deus que liberta. Confirma esse propósito com libertação, com cura, confirma virando o cativeiro, confirma restaurando, restituindo tudo em dobro, assim como o Senhor fez na vida de Jó, Senhor. Faça isso, ó Todo-Poderoso, porque, aleluia, aquilo que é impossível aos homens é possível para Ti. Meu Pai, a Tua palavra diz que nós devemos perseverar em oração, e nós estamos aqui perseverando em oração, como declarava o saudoso Davi Miranda: muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder. E nós cremos no poder do Senhor através do ministério da oração. Venha nesse momento, aliviando a carga dos seus pequeninos, dos seus eleitos, alivia a carga desse homem, dessa mulher, alivia a carga de todos aqueles que me ouvem agora, porque até aqui os seus filhos e filhas, ó Deus, têm caminhado com muita dificuldade. Alivia a carga deles, ó Deus, para que eles possam caminhar com facilidade, para que eles possam, ó Deus, caminhar de fé em fé, de vitória em vitória, de triunfo em triunfo. E assim, meu Pai, como o Senhor restaurou em dobro tudo quanto Jó antes possuía, venha restaurar tudo em dobro na vida desse homem e dessa mulher, tudo em dobro na vida de cada ouvinte que me ouve agora, porque para Ti nada é impossível. A Tua palavra declara que o Senhor continua trabalhando para o bem daqueles que em Ti espera, e nós temos esperado no Senhor. A Sua palavra também declara que o Senhor fará justiça em favor dos seus escolhidos, que clamam a Ti de dia e de noite. Faça, meu Deus, justiça em nosso favor. Faça justiça em nosso favor contra os nossos adversários e nos proporciona vitória, nos proporciona auxílios desde o alto céus, no nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Eu quero, nesse momento, deixar para você uma palavra de fé, uma palavra de esperança, no nome do Senhor Jesus. Olha o que diz a palavra do Senhor aqui em Marcos
capítulo de número 2. Olha o que diz essa palavra. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum. A palavra aqui, meus irmãos, está falando do Senhor Jesus. E soube-se que estava em casa, ou seja, o povo que seguia a Cristo, buscando uma cura, um milagre, uma libertação, soube que ele estava em casa, ou seja, na sua casa, hospedado. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, com Jesus, conduzindo um paralítico trazido por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé daqueles homens, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Meus irmãos, aqui a gente viu um ato de fé, de perseverança. Jesus estava em Cafarnaum, e ali ele estava na sua residência, lugar onde ele escolheu para habitar e exercer o seu ministério. E a história diz que o povo ficou sabendo que ele estava lá, e ali aglomerou-se uma grande multidão, e ele anunciava para eles a palavra de Deus. Eram tantas pessoas que não cabia o povo na porta da casa. E havia ali também, próximo, um homem paralítico, que estava sendo conduzido, levado por 4 homens, que eram seus amigos. E eles, vendo a dificuldade de se aproximar de Jesus, eles escalam aquela casa, descobre o telhado e desce o homem até Cristo. E é isso que nós devemos fazer, irmãos. Fazer o que ninguém está fazendo. Se a gente quiser contemplar a grandeza de Deus, nem se for para a gente escalar montanhas, vamos escalar. Nem se for para a gente fazer o que a maioria não faz, vamos fazer. Porque quem faz a diferença realmente é a minoria. E para a gente viver essa diferença, nós temos que demonstrar sentimento de fé. E a Bíblia fala que a fé sem a obra é morta. Aqueles homens tiveram fé e eles realizaram a sua obra. E qual foi a obra que eles realizaram? Escalaram a casa, descobriram o telhado e desceram a Cristo. Escalaram a casa, descobriram o telhado e desceram o paralítico até a Cristo. E é isso que nós devemos fazer, irmãos. Nós devemos se esforçar, devemos confiar, acreditar. Muitas pessoas não chegam até o fim da campanha. Você sabia disso? Porque aqui para mim aparecem números de pessoas que acompanham todos os dias a oração. Quando começa bastante pessoas. Mas quando chega no final de semana ou nos últimos dias da campanha, o povo dá uma sumida. O povo quebra o propósito. Muitos quebram. É por isso que muitos não conseguem viver o milagre. E campanha e propósito exige de nós o que? Sacrifício, esforço. É você falar, não, eu vou fazer os 7 dias. Eu vou cumprir os 7 dias porque eu sei que eu quero para a minha vida e sei que Deus também é poderoso para me conceder essa bênção, essa cura, esse milagre, essa providência, essa porta aberta, a restauração do meu casamento, da minha família, a minha felicidade, a libertação dos meus filhos, a bênção na minha vida profissional, financeira, nos meus negócios. É confiar, irmãos. Quando você confia, você não duvida, você acredita. Se for para escalar uma casa, você escala. Se for para você escalar uma montanha para estar perto de Deus, você vai fazer isso. E a montanha que nós devemos escalar hoje, a casa que nós devemos escalar hoje, é os propósitos que nós fazemos, são as campanhas, os jejum, e devemos fazer com perseverança, com fé, com devoção, fazer do jeito certo, começar do começo e ir
até o final, para que a gente venha fazer a diferença dos demais, porque muitos não fazem por completo. Muitos começam uma oração, não chega nem na metade dela, já sai. Não consegue perseverar, não tem aquela convicção, aquela inteira certeza de fé. Lembra de Jó? Jó estava com a vida destruída em todos os sentidos. Mas mesmo assim ele continua dizendo, ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo a minha vida manterei na presença dele. Ainda que tudo esteja dando errado na nossa vida, nós devemos manter a nossa vida na presença de Deus, porque Deus é aquele que de repente vira o cativeiro, que de repente libera a unção da cura, que de repente faz do homem paralítico um homem são, que anda perfeitamente como qualquer ser humano anda. O mesmo Deus que libertou aquele moço, deu a ele uma saúde perfeita, também é poderoso para te libertar e te conceder uma saúde perfeita. Então somente vamos usar a nossa fé, como aqueles 4 homens usou, como aquele paralítico usou. E eu tenho certeza que nós vamos viver o milagre. Vamos viver a virada no nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero deixar para você essa palavra de fé, essa palavra de esperança. Eu não sei o que você está passando, enfrentando hoje, mas olha, vamos crer, vamos acreditar, vamos se manter buscando, vamos se manter na presença de Deus. E se for para escalar alguma coisa, vamos fazer isso. Zaqueu, para ver Jesus, ele teve que subir numa figueira brava. E eu e você devemos se humilhar na presença de Deus, buscar com perseverança, até que do alto Ele manda a resposta, o milagre em nosso favor, no nome de Jesus. Amém? Vamos nesse momento consagrar o copo com água, a peça de roupa, para curas divinas e libertações completas no corpo, na alma e no espírito. Amém? Meu Pai, eu consagro o copo com água, a peça de roupa, consagro para curas divinas e libertações completas no corpo, na alma e no espírito. Eu consagro, meu Deus, no nome do Senhor Jesus, para que ao beber da água, os seus filhos vão beber da cura, da libertação, do renovo, do avivamento, da nova unção, da restauração, da restituição, no nome do Senhor Jesus. Que ao usar a roupa consagrada, que todos sejam livres e libertos de todos os males e vícios, no nome do Senhor Jesus. Nós apresentamos também, ó Deus Criador, a pessoa, meu Pai, da fotografia. Visita essa pessoa onde quer que ela esteja e age na vida dela, movendo o sobrenatural, o extraordinário. Eu apresento a Ti a nossa causa, a nossa demanda, o nosso pedido de oração, a vida de todos, o pedido de oração de todos, a demanda de todos, o segundo dia desse propósito, para que o Senhor venha virar o nosso cativeiro. Nós apresentamos a Ti esse segundo dia de propósito, na Tua presença, no Teu altar, um bom cheiro para a Tua narina, uma oferta em nome do Senhor Jesus, aquele que vive, aquele que reina para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Aleluias. Para você que veio até o final, escreva nos comentários: Deus já virou o meu cativeiro. Eu vou viver o meu milagre. Isso. Se 100 pessoas escrever Deus já virou o meu cativeiro, eu vou viver o meu milagre. Olha que coisa maravilhosa que é, meus irmãos. 100 pessoas declarando bênção e vitória. E se 1000 pessoas escrever Deus já virou o meu cativeiro, eu vou viver o meu milagre. São 1000 bocas profetizando a bênção e a bondade de Deus. Então escreva aqui nos comentários: Deus já virou o meu cativeiro, eu vou viver o meu milagre. Que o Senhor venha abençoar o seu dia, a sua casa, a sua família, que você venha viver o melhor de Deus na sua vida, no nome de Jesus. Bom dia a você, paz e graça, até a próxima oportunidade, até o próximo momento de fé.